um certo pastor em uma igreja nos Estados Unidos chamado Rick Warren, que determinou o estilo de música de sua igreja fazendo uma pesquisa entre os membros da sua congregação. E a pergunta principal da pesquisa era a seguinte: que tipo de música você mais gosta de ouvir? O pastor descobriu que a maioria dos membros da sua igreja, gostava de ouvir música contemporânea, do tipo rock, e que concordavam que Elvis Presley era um clássico. Assim, os cultos daquela igreja passaram a adotar o rock como o estilo musical básico, havendo liberdade para manifestações mais espontâneas na hora do culto, como passos de dança, palmas, etc. Para o pastor daquela igreja, essa mudança foi positiva, porque logo experimentou um crescimento numérico acentuado de novos membros. Diferentes desse pastor, que contou a respeito dessa escolha musical da sua igreja num livro chamado Uma Igreja com Propósito, diferente desse pastor, há outros que assumem uma posição contrária, outros que acreditam que a tradição evangélica deve ser mantida. Estes creem que instrumentos musicais mais contemporâneos, como, por exemplo, bateria, guitarra, contrabaixo, são instrumentos musicais que não devem ser usados em louvor a Deus. Acreditam que não devem abandonar os hinos dos cultos e aquela pregação ou estilo de culto mais tradicional. Eles creem que essa ideia de misturar os nossos estilos de culto, a nossa cultura mais contemporânea, é apenas um pretexto para trazer o mundo para dentro da igreja. Devo confessar, irmãos, não está nem de um lado e nem do outro desses dois tipos de posicionamento. Se existe uma terceira via, eu prefiro a terceira via, que é um equilíbrio de não deixar de lado a tradição que agora, por exemplo, podemos dizer, completa mais de 500 anos, se formos pensar na tradição das igrejas reformadas, provenientes da Reforma Protestante, mas também eu não acredito que seja errado nós trabalharmos por um tipo de contextualização cultural que não somente usa instrumentos musicais mais novos, como também produz novas músicas para poder falar aos corações de pessoas que agora estão realmente vivendo no século 21. Porém, também devemos reconhecer o seguinte, que pode haver um erro em todas essas posições relacionadas ao estilo de culto. Pode haver o erro de se esquecer que, antes de tudo, antes de qual música a gente vai usar no culto, nós devemos pensar em que tipo de adoração agrada mais a Deus. E eu gostaria de sustentar nessa noite que, inicialmente, que a adoração que agrada a Deus é aquela adoração que busca adorar a Deus em santidade, que vai para as Escrituras, tenta entender quais são os princípios elementares da santidade e, a partir desses princípios de santidade, procura adorar ao Senhor. E a santidade, no meu ver, vai nos guiar para as escolhas que devemos tomar quanto à música na igreja. E todas as escolhas que estão envolvidas na música da igreja, como o repertório, ou seja, que músicas você vai cantar, quais são os estilos musicais que vão ser adotados, quais são os instrumentos musicais que você vai utilizar.
tudo isso, no meu ver, se a gente vive em santidade, pode, com o tempo, conhecendo a música e conhecendo a palavra de Deus, ser resolvido. Por isso, eu gostaria de falar hoje principalmente sobre esse tema de santidade em uma vida de adoração. E eu vou me basear principalmente num texto que a gente citou ontem e que hoje a gente vai voltar os nossos olhares com mais atenção, que é o texto de Levítico capítulo 10, versículo 1 a 7. Abra sua Bíblia, por favor, para Levítico capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis à porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Irmãos, o livro de Levítico, cujo tema principal é a santidade, tem muito a nos ensinar a respeito da adoração. A minha intenção é demonstrar, pela exposição de Levítico 10, de 1 a 7, que a adoração que agrada ao Deus Santo envolve uma obediência à sua palavra, envolve uma vida de santidade. Eu vou primeiro apresentar aqui, nessa primeira parte, nessa primeira palestra, o contexto em que aquela passagem se encontra, Levítico 10, de 1 a 7. Depois eu vou demonstrar aqui duas razões teológicas, porque a adoração que agrada a Deus envolve uma obediência à sua palavra. Bem, o evento que é narrado nesse texto parece estar muito distante da nossa realidade. Talvez quando a gente lê a primeira vez tenha até um estranhamento. Quer dizer, nós temos aqui uma família, essa família é representada pelo pai, que é o sacerdote, e tem aqui 4 filhos. E esses 5 homens estão sendo consagrados para serem sacerdotes do Senhor, e essa família será a família sacerdotal por todas as suas gerações. Aí acontece que 2 desses homens trazem um fogo estranho. Eles fazem algo da adoração que não tinha sido ordenada por Deus, não tinha sido prescrita por Deus. E o que acontece? Aqueles 2 homens são fulminados, são mortos na presença de Deus, isto é, mortos lá dentro do tabernáculo, quando eles estavam sendo consagrados. Aí acontece que o chefe do povo de Israel, Moisés,
profeta de Deus, chega para o seu próprio irmão, quando os seus sobrinhos haviam morrido, e diz para o irmão dele: olha, agora vocês não podem lamentar de jeito nenhum a morte deles. Vocês não podem tocar no corpo desses dois que morreram, porque sobre a cabeça de vocês está o óleo santo da unção sacerdotal. Isso porque naquela cultura as pessoas tinham o costume de, quando iam lamentar os seus mortos, elas desgrenhavam os cabelos, podiam até chegar a arrancar os cabelos, se jogavam no chão, rasgavam suas vestes, colocavam poeira ou até mesmo cinza sobre a cabeça. E Arão ali naquele momento está com a roupa sacerdotal, o óleo santo da unção está sobre a cabeça dele, e estão na mesma condição também os demais filhos de Arão que se encontram ali. Então, nessa circunstância, a ordem de Deus é clara: vocês não toquem nos cadáveres de jeito nenhum. Vocês não pranteiem, não é para chorar, vocês não pranteiem do jeito que aqui culturalmente nós pranteamos. Nós choramos os nossos mortos. Eu vou chamar aqui outras pessoas, essas pessoas vão pegar os corpos, e a nação de Israel, sim, ela vai lamentar, do jeito que nós lamentamos. Mas vocês não podem lamentar. Não é estranho? Não é uma situação assim, diferente, eu diria até totalmente atípica, se nós considerarmos a nossa cultura e a nossa maneira, de prantear os nossos mortos? Talvez, se algo assim, parecido, acontecesse num culto em que nós estamos louvando a Deus, provavelmente o culto pararia na hora, naquele momento, e a gente iria atender aquelas pessoas que naquele momento teriam perdido os seus entes queridos. Mas não foi assim que aconteceu com Arão em relação a seus filhos, e havia um motivo muito forte para isso, que a gente vai procurar explicar nessa noite esse motivo. Para a gente explicar, vamos dar uma olhadinha primeiro no próprio livro de Levítico, para a gente chegar à passagem através da explicação do que vem antes dessa passagem, do que está no seu contexto. Então, o livro de Levítico começa, como vocês podem ver, dos capítulos 1 até o capítulo 7, com a definição dos sacrifícios. Então, quais são os sacrifícios que o povo de Israel deverá trazer a Deus? Que tipos de sacrifícios são esses? E para que servem esses sacrifícios? Então, lendo esses primeiros 7 capítulos de Levítico, nós descobrimos que existem os holocaustos, que são as ofertas em que o animal é queimado completamente no altar de Deus. Temos as ofertas de manjares, que é uma oferta não de animais, mas sim uma oferta de cereais, por exemplo, de vinho, de frutos da terra. Temos também as ofertas para expiação dos pecados, e os pecados são alistados como pecados por ignorância, pecados ocultos e pecados deliberados. E temos também, nessa mesma parte do livro de Levítico, a proibição de se comer carne com sangue e com gordura. O sangue deveria ser derramado, porque simbolicamente no sangue estaria a vida, e a gordura, que naquela cultura era considerada a melhor parte do animal, e para mim também é considerado, a melhor parte do animal. Naquela cultura era considerada a melhor parte do animal, então era necessário que a melhor parte fosse consagrada a Deus, e por isso a gordura do animal era queimada. Então, qual é a melhor parte do animal? É a gordura.
para aquela cultura é a gordura. E o que se faz com a melhor parte daquele animal, daquela oferta? Consagra para Deus. Por isso deveria ser queimada. Então, quando chegamos no capítulo 8, começa a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Então, se você for fazer a leitura do livro de Êxodo e depois o livro de Levítico, você vai perceber que no fim do livro de Êxodo, você tem a ordem para a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele é a casa móvel de Deus. É um lugar de adoração. Era a tenda que ficava no meio do acampamento de Israel e era onde Deus era adorado. Então, lá tinha todos os utensílios de adoração, como a arca da aliança, o propiciatório, a mesa da proposição, o candelabro. Havia partes dentro desse tabernáculo, onde ficava a arca da aliança, que era o objeto mais sagrado, estava lá o Santo dos Santos. Depois o santo lugar, né, separado pelo véu, né? E logo depois o pátio, né, do santuário, que rodeava todo o tabernáculo. Aí o tabernáculo é construído, esse tabernáculo é consagrado, o tabernáculo se enche de fumaça, o altar tem o seu fogo aceso pelo Senhor mesmo, de maneira sobrenatural. Aí é dada toda a lei de sacrifícios, mas está faltando algo importante, o sacerdote. Quem é que vai oficiar? Quem é que vai servir, fazendo os sacrifícios daquele tabernáculo? Aí Deus escolhe uma família, que é a família de Arão, para oficiar. Aí então Moisés pega o seu irmão Arão e os seus 4 sobrinhos, começa então a fazer a cerimônia que envolvia várias fases, envolvia purificação do sacerdote por água, envolvia derramamento do óleo, envolvia vários sacrifícios. No capítulo 9, não oficia mais Moisés, mas sim Arão, e essa família, nesse momento aqui, está separada no tabernáculo para passar por esse processo de consagração. Então, para vocês terem uma ideia, eles tinham que ser banhados, colocavam uma vestimenta, o tabernáculo era ungido, os sacerdotes eram ungidos, havia uma oferta pelo pecado para os sacerdotes, sangue era aspergido nos sacerdotes. Os sacerdotes comem pela primeira vez da oferta, são deixados no tabernáculo por 7 dias. E depois Arão oficia, repete o mesmo ritual. Arão oferece pela primeira vez a sua oferta pelo pecado. Arão abençoa o povo. E lá em Levítico capítulo 9, versículo 24, olha só o que diz. Levítico capítulo 9, versículo 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Então aqui você pode ver que tinha tudo para dar certo, para ser um momento assim glorioso, maravilhoso. Mas algo dá errado. Então nós podemos notar aqui que a família de Arão está em plena cerimônia de consagração. Eles foram escolhidos por Deus dentre as 12 tribos de Israel e dentre todas as famílias de Levi para oficiarem no sacerdócio do tabernáculo recém-construído. Todo o povo está ao pé do monte Sinai, não podemos perder isso de vista. Moisés está recebendo a lei de Deus e agora a família de sacerdotes está recolhida para cumprir o que Deus determinou se fizesse para consagrar Arão e seus filhos à adoração. Note que nesta situação tão importante para Israel, acontece uma tragédia. Filhos do sumo sacerdote, aqueles que assumem o papel de auxiliares principais na adoração do tabernáculo,
e que assumiriam no futuro totalmente esse papel, são mortos, queimados de um fogo que sai da presença do Senhor. E é interessante, o mesmo fogo que consome a primeira oferta de Arão é o fogo que consome os seus filhos, que morrem logo depois. E a gente precisa se perguntar, por quê? Por que Deus fez isso? Por quê? Será que Deus não nos aceita como nós somos? Como um Deus de amor pode punir aqueles que com boas intenções, não sei se os filhos de Arão estavam com boas intenções, mas vamos assumir que sim. Por que um Deus de amor precisa punir aqueles que com boas intenções trazem uma oferta ou fazem um ato de adoração de acordo com o que eles entendem que é mais correto? Por quê? Então, eu creio que o texto de Levítico capítulo 10 deixa claro que eles foram consumidos por causa da desobediência. Por isso eles foram consumidos. Eles não foram consumidos porque Deus é cruel. Eles foram consumidos porque eles foram cruéis. De num momento tão especial e tão importante, e eles numa posição tão privilegiada pela graça de Deus, eles fazerem algo que Deus não tinha ordenado. Por isso eles foram consumidos. Então, se nós queremos santidade na adoração para agradar a Deus, devemos começar obedecendo a Deus, fazendo o que Ele nos ordena. No versículo 3 do texto diz: E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, se eles não obedeceram a Deus, como é que nós poderíamos esperar que estes homens seriam aceitos? Então, continuando, irmãos, podemos dizer que é necessário, para ter uma vida de santidade na adoração, obedecer a Deus. E podemos dizer que Deus quer ser reconhecido na adoração como santo. Deus quer ser reconhecido na adoração como santo. É o que diz aqui no versículo 3 do nosso texto. Agora, o que é santidade em relação a Deus? Podemos dizer que santidade quer dizer que Deus está num nível mais elevado do que o nosso. Lá em Êxodo capítulo 15, os filhos de Israel estão adorando a Deus porque Deus concedeu aos filhos de Israel uma grande vitória. Deus os libertou do Egito e deu aos filhos de Israel um livramento tremendo. Deus fez com que o povo de Israel passasse no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu, em dois grandes muros de água. O povo passou a pé enxuto. Depois que o povo passou, vieram em perseguição Faraó e seus exércitos, e então o mar se fechou. Então aquilo foi maravilhoso. Aí olha o que eles cantam. Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. E lá no versículo 13, também os filhos de Israel cantam: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então, a santidade tem um sentido que é o sentido de destacar
a grandeza de Deus, que Ele está no nível muito mais elevado que o nosso, que Ele é grande e por isso Ele pode realizar grandes feitos. Deus, podemos dizer assim, transcende a nossa realidade. Ele está acima da nossa existência. Por isso podemos declarar que Deus é santo nesse sentido. Mas também Deus é santo no sentido de estar livre, completamente livre da influência do mal. Veja o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, diz assim, 1 João 1, 5 a 7, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o texto aqui de João é claro. Deus não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Como ele diz aqui, em Deus não há treva nenhuma. E tem mais. Quem anda com Deus, só pode andar com Deus se tiver todos os seus pecados purificados. Porque ninguém que tenha pecado pode manter comunhão com Deus. O texto aqui diz isso e diz isso com muita clareza. Isso também podemos dizer, irmãos, é santidade. Santidade, por um lado, é o fato de que Deus transcende a nossa existência. Ele está num nível muito mais elevado do que o nosso. Sempre estará e sempre esteve. E também Deus está livre do pecado. Nesse sentido, Nadab e Abiú morrem por causa do erro do pecado que cometeram. E Deus demonstra quem Ele é, isto é, demonstra a sua santidade, tanto ao queimar aquela primeira oferta ministrada pelo pai deles, Arão, no altar, como também por fulminar, por destruir aqueles dois que pecam, não cumprindo a vontade de Deus, também diante do mesmo altar, também na mesma circunstância de adoração. Note que a desobediência dos filhos de Israel, dos filhos de Arão, foi mais sutil do que nós imaginamos, né? Eles não fizeram uma coisa que aparentemente, né, foi uma coisa tão diferente daquilo que estava sendo feito antes. Eles pegaram um incensário, puseram nele fogo e acrescentaram aquele incensário no ritual. Foi uma mudança pequena, talvez de procedimento, né, uma mudança pequena de agenda, mas aquilo não estava sendo ordenado, não estava prescrito. E se não está prescrito, é proibido, não pode ser feito. E por isso, aqueles homens sofreram duramente aquilo, ou por conta daquilo que eles fizeram. Se nós voltarmos, por exemplo, para Levítico capítulo 8, quando Moisés está oficiando e os sacerdotes estão sendo consagrados, vamos notar que em vários pontos do texto tem uma expressão que é repetida. Veja no versículo 5, Levítico capítulo 8, versículo 5. Então disse Moisés à congregação: é isto que o Senhor ordenou que se fizesse. Aí lá no versículo 13, o mesmo capítulo 8, diz assim: também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Aí lá no versículo 17, mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial
como o Senhor ordenara a Moisés. Aí lá no versículo 21, porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí continuando, lá no versículo 35 do mesmo capítulo, aliás, no versículo 29, antes disso, tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor, era a porção que tocava a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Aí no 35, mais uma vez, ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor para que não morrais. E aqui já tem uma advertência, porque assim me foi ordenado. Aí lá no capítulo 9, versículo 6, mais uma vez a mesma expressão. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Versículo 7. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Aí no 21, mais uma vez a mesma expressão. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. E somente lá no versículo 3 é que aparece a expressão contrária. Aliás, versículo 1. Então Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes havia ordenado. Então, esta repetição é interrompida. Então, tem vários atos ali de obediência. E todos esses atos de obediência são interrompidos por um ato de desobediência num momento crucial daquela consagração, e por isso aqueles dois sofreram por aquilo que fizeram. Assim, irmãos, a primeira razão porque a adoração que agrada a Deus envolve obediência à sua palavra. Deus quer ser reconhecido santo na sua adoração. E a segunda razão porque a adoração que agrada a Deus envolve obediência à sua palavra é que Deus estabelece diferenças claras entre impuro e o puro, e entre o comum e o sagrado. Note que a pergunta inicial que a gente fez foi a seguinte: por que aconteceu isso com Nadab e Abiú? O que nos parece tão assim diferente e estranho? Então já demos aqui algumas respostas. Porque eles desobedeceram a ordem de Deus, e Deus quer ser reconhecido santo na sua adoração. Mas também tem uma razão ainda mais a acrescentar, que nesse momento aqui, especialmente na aliança que Deus firma com a nação de Israel, existe todo um sistema que faz uma diferença entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro, entre aquilo que é comum e aquilo que é sagrado. Leia mais uma vez Levítico capítulo 10 e agora o versículo 10 do texto. Para a gente entender, vamos começar do versículo 8. Ele diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes
aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então notem aqui que existe uma regra, essa regra é dada especificamente para a família dos sacerdotes, e a regra é clara. A regra é: vocês não podem beber bebida forte, bebida fermentada, quando vocês vierem oficiar como sacerdotes. Não podem. Por quê? Porque vocês são o meu exemplo para toda essa nação. O exemplo para que toda a nação possa aprender algo que eles precisam aprender em relação à santidade. Eles precisam aprender que existe diferença entre puro e impuro, e entre aquilo que é santo ou sagrado e aquilo que é profano. Vocês precisam ensinar pela sua conduta, ok? Pelo seu comportamento, essa diferença para a nação de Israel. A família sacerdotal, além, de ter essa restrição do vinho, ela tinha muitas e muitas outras restrições. Restrições relacionadas ao casamento, restrições relacionadas à família sacerdotal se guardar de não se tornar impura, por exemplo, pegando em um cadáver. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esses conceitos, para que a gente possa chegar na segunda parte, lá na frente, na segunda palestra, em algo que possa ser aplicado de maneira assim mais correta à igreja nos nossos dias. Porque sabemos que essa nação aqui está vivendo, num momento da história da adoração, da história da redenção, que não necessariamente tudo aqui se aplica de forma direta à igreja nos nossos tempos. Mas é importante que a gente entenda esse sistema aqui, para que a gente, tirando princípios desse sistema, possa aproveitar da verdade de Deus nos dias atuais. Então, havia uma diferença entre impuro e puro, entre o santo e o comum, certo? Então, lá em Levítico capítulo 11, por exemplo, nós conhecemos os animais que seriam impuros para a nação de Israel comer. No capítulo 12 de Levítico, fala da purificação da mulher após o parto de um menino ou de uma menina. Em Levítico capítulo 13 e 14, nós temos leis relacionadas à lepra, que provavelmente não era só uma doença de peles que havia naquela época, mas vários tipos de doenças de pele, inclusive doenças que poderiam pegar na própria casa, nas paredes. Então, se houvesse uma mancha, um certo tipo de mancha numa parede, que poderia ser para nós aqui um fungo, seja lá o que for, então também havia um tratamento que era principalmente administrado pelo sacerdote. E também o tratamento do que tinha doença de pele era também administrado pelo sacerdote, num sentido inclusive bastante religioso. Lá no capítulo 15 de Levítico, fala-se a respeito das impurezas do homem e da mulher, e nesse caso, impurezas ligadas à sua intimidade. E lá no capítulo 16 de Levítico, fala a respeito da purificação do santuário, que era realizada uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação. Então, nós temos, presta atenção aqui, pessoas como os sacerdotes, que não são mais comuns, que não são mais do povão, e que passam por um processo de consagração, tornam-se santos para realizar um determinado serviço na área de adoração. Ok? E temos também um povo, uma nação, que, apesar de não ser consagrado como os sacerdotes são,
esse povo deve se abster de toda forma de impureza. Se esse povo se torna impuro por exemplo, comer uma comida dessas proibidas, que torna a pessoa impura, então ele tem que passar por um processo de purificação. Entende isso? Então, o puro é o estado natural da maior parte das criaturas. Puro quer dizer limpo, livre de escórias, livre de impureza. Frequentemente a água no livro de Levítico é usada para purificar as pessoas. O fogo também é um meio de purificação. Pureza também aproxima as pessoas no conceito de normalidade. Então, por exemplo, a pessoa estava doente. Aí, por conta dessa doença, se for uma doença de pele, ficou impura. Mas se ela foi curada dessa doença, deixou de ser impura, se tornou pura. Então, agora não está mais doente, está normal. A impureza, ao contrário, é uma condição abaixo da normalidade, abaixo dos padrões. Os seres humanos ali, o povo de Israel principalmente, saem daquela condição por conta de um processo físico ou até mesmo contaminoso, ou pecaminoso, perdão. Não só por contágio, né? Mas sim por pecado mesmo. Então, puro e impuro também tem sentido assim espiritual mesmo. Pode vir através de uma doença, que seria algo natural, mas tem a ver também com a relação que o povo de Israel tinha com Deus. Comum seria todo aquele que não foi consagrado. E santo ou sagrado seria todo aquele que de alguma maneira passa por um processo para se dedicar de maneira mais específica a Deus. E é interessante que no livro de Levítico nós temos assim níveis de santidade, níveis de consagração. Porque, em um certo sentido, toda a nação de Israel é santa. Tanto é que Deus ordena para a nação de Israel, nós vimos isso ontem: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, se comparar Israel com todas as outras nações, Israel é o povo santo, porque Deus o separou, Deus o libertou. Agora, dentro da nação de Israel, havia algumas pessoas que eram consagradas para aqueles momentos de adoração. Algumas delas são os sacerdotes, não é verdade? Outras, nós vamos aprender isso também no livro de Levítico, são os nazireus. Aquelas pessoas que faziam um voto, né? E nesse voto tinham que rapar os cabelos, faziam uma determinada oferta, passavam por um ritual também de purificação e por um determinado tempo ficavam ali consagrados a Deus para fazer a vontade do Senhor. Então, esses 4 conceitos aqui, puro e impuro, comum e sagrado, se relacionam também entre si. Santo e puro são diferentes, mas para que algo seja santo, precisa primeiro ser puro, ok? Puro e impuro são diferentes e eles são completamente separados. Então, para ajudar a gente aqui nesses conceitos, eu fiz aqui alguns gráficos que, se não esclarecer, provavelmente vai dificultar, né, o seu entendimento. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente está colocando o relacionamento entre o santo, que é sagrado, e o comum, que a gente poderia chamar, inclusive, profano. E profano não seria num sentido negativo. Profano quer dizer aquilo que não é sagrado, aquilo que fica, por exemplo, fora do ambiente de culto religioso.
Então veja que o que acontece, ou que pode acontecer aqui. Para você ser santo, primeiro você precisa ser comum. Então, por exemplo, Arão e seus filhos, antes da consagração, eles eram comuns, faziam parte do povão. Eram santos só no sentido bem amplo. Mas Deus escolheu Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Olha, toma Moisés, Arão e os seus filhos e consagra-os para o sacerdócio, porque a partir de então eles vão ser sagrados. Aí o que acontece? Moisés pega os 5 homens daquela família, faz com que eles passem por um processo de santificação, e aí eles se tornam, depois disso, santos. Ok? Houve um rei chamado Belsazar, que pegou os utensílios do templo e deu uma festa com aqueles utensílios do templo. Colocou vinho, bebida forte, sei lá o que ele colocou, também não quero saber. E fez uma festa com aqueles utensílios. O que foi que aconteceu naquela mesma noite? A mão de Deus apareceu na parede, não foi? Vocês conhecem essa história? E escreveu, olha, o teu reinado foi pesado, pesado e achado em falta. E hoje, e foi dado para os persas, os medos e persas. Qual foi o problema ali? Aquele rei Belsazar pegou os utensílios sagrados e queria usar os utensílios sagrados como comuns, profanos. Ele profanou os utensílios sagrados. Se deu muito mal naquela noite. Naquela mesma noite ele perdeu o trono e naquela mesma noite ele perdeu a vida. Porque os persas invadiram naquela mesma noite o reino dos babilônios e os babilônios perderam o seu império. Agora também nós temos esses outros 2 conceitos, né? O puro e o impuro. Então, o puro é a condição comum. É o estado de normalidade. Então, se eu estou bem, então eu estou na condição de puro. Ok? Estou na condição de puro. Aí aparece uma mancha na minha pele. Isso é narrado várias vezes em um capítulo assim de maneira muito detalhada no livro de Levítico. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao sacerdote, mostrar aquela mancha na pele. E se ele entender, o sacerdote, que eu estou com lepra, aí eu automaticamente me tornei impuro. Então eu passei por um processo de poluição. Tenho que ficar afastado do acampamento de Israel, afastado da minha família, porque aquela minha impureza pode contaminar outras pessoas também e tornar outras pessoas impuras. Mas se acontecer que eu me acordar num dia e aquela mancha sumir, o que eu tenho que fazer? Eu volto lá ao sacerdote, mostro para ele, ele vai averiguar. Se ele entender que a lepra não está mais lá, aí eu tenho que passar por um processo de purificação, que é uma purificação ritual. Aí eu deixo de ser impuro para ser puro. Volto para minha casa, volto para a minha família, porque eu fui purificado. Certo? E a gente pode colocar todos esses conceitos no mesmo diagrama, que seria esse diagrama aqui, ó. 3 condições: a condição de santo ou sagrado, a condição de puro ou comum, certo? E a condição de impuro. Então, para me tornar santo, eu tenho que estar puro e passar por um processo de santificação. Se eu usar de forma errada o que é santo, eu posso profanar aquilo. É errado, não posso fazer isso. Quando eu estou puro, eu posso ter algum problema
e por conta desse problema, eu posso ser contaminado ou poluído, e aí me torno impuro. E então o ideal é que eu não passe a vida inteira nessa condição de impuro, mas que eu passe por um processo de purificação para me tornar puro. Vocês conseguem agora entender por que Arão não podia tocar no cadáver dos seus filhos? Porque Arão, naquele momento ali, estava nessa condição aqui de santo. E os cadáveres dos seus filhos estavam nessa condição de impuro. Então, dentro desse sistema aqui, o santo tocar no impuro é a morte certa. Não pode de jeito nenhum. O santo não pode tocar no impuro. Porque o impuro tem a característica de contaminar tanto aquilo que é puro, como também profanar aquilo que é santo. Certo? Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas tem uma passagem lá no livro de Ageu, em que o profeta propõe uma pergunta aos sacerdotes. E a pergunta aos sacerdotes é a seguinte, aliás, é Deus que propõe que Ageu faça essa pergunta aos sacerdotes. E a pergunta é a seguinte: pergunta aos sacerdotes: suponha que haja uma carne, e essa carne já foi consagrada, e essa carne toca em alguém. Aí a pergunta é: pode essa carne santificar aquilo que ela tocou? Veja bem, vou fazer a pergunta de novo. Suponha que haja uma carne consagrada. É a carne que o sacerdote comia. E essa carne toca em alguém. Essa carne consagrada pode tornar santa a pessoa que tocou nessa carne? Resposta: não. De jeito nenhum. O que vai acontecer é que a carne consagrada vai ser profanada. E uma carne impura, por exemplo, podre. Se essa carne impura tocar na orla, né, da roupa do sacerdote, a roupa do sacerdote fica impura? Qual é a resposta? Fica impura. Porque a impureza tem a capacidade de contagiar. Mas a santidade, não. A santidade precisa de uma elevação. E uma elevação ritual, que deve seguir estritamente as ordens de Deus. E sem seguir estas ordens de Deus, para fazer aquilo que Deus deseja, não pode haver santificação. Então, havia pelo menos 3 esferas na vida do israelita. Uma mais larga, a vida comum, que também chamaríamos profana, num sentido mais positivo da palavra. Nessa esfera estão as 12 tribos de Israel. Nela não pode haver ninguém impuro. Os que se tornam impuros ficam separados dessa esfera, à procura de sua purificação. Ninguém deve contrariar os mandamentos de Deus nela. E aqui cabe a ordem: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Depois nós temos uma esfera mais estreita, né? Que é a esfera da vida religiosa. Nela oficiam, né, servem aqueles que fazem parte da tribo de Levi. Essa tribo não possuía uma herança como os outros possuíam, porque a sua herança era o Senhor. Ela se acampava em torno do tabernáculo, que era a tenda que ficava no meio, né, do arraial, do acampamento, estando encarregada de cuidar dos objetos sagrados, sem tocá-los, servindo aos seus superiores, que estavam numa esfera mais estreita ainda, que eram os sacerdotes.
é ainda possível tornar-se impuro nessa esfera, o que deveria ser remediado com a purificação, e dependendo das circunstâncias, seria punido com a morte. Então, na lei mosaica, ninguém poderia tocar no Monte Sinai, porque se tocasse no Monte Sinai, esse deveria ser morto, que no Monte Sinai se apresentava a presença santa de Deus. E temos também aquela esfera, como eu já disse, mais estreita do sacerdote e da sua família. Nessa esfera, a impureza não pode tocar, de jeito nenhum. Havia leis específicas para os que dela participavam, leis que até proibiam pessoas com defeitos físicos de estarem dentro dessa esfera. Trazer o comum ou o impuro para ela era trazer a ira de Deus para si. Bom, mais na frente, ou na próxima palestra, eu vou explicar um pouco mais como o Novo Testamento fala para a igreja a respeito dessa vida de santidade na adoração. Mas eu gostaria de, nesse momento aqui, tentar aplicar esse sistema para a nossa realidade, evidentemente guardadas as devidas proporções. Então nós também, podemos dizer, temos uma esfera da vida cotidiana em que nós não estamos no culto, certo? É a nossa vida comum, certo? A nossa vida não religiosa nesse sentido. Nessa esfera, nós não podemos contrariar os mandamentos de Deus. Por outro lado, nós temos uma certa liberdade. Podemos viver sem medo diante das diversas atividades humanas, como, por exemplo, buscar conhecimento, se divertir, amar, vencer desafios e assim por diante. Nessa esfera da vida, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, até na comida. Entretanto, nessa esfera da vida, nós não estamos ali no culto, naquele momento de adoração direta com Deus. Quando aquele momento que nós, por exemplo, nos retiramos do convívio social para os nossos quartos e abrimos a palavra, lemos e oramos. Esse é o momento do culto, que deve ser feito para a glória de Deus. Mas eu também devo fazer para a glória de Deus de uma maneira diferente quando, por exemplo, eu vou para a quadra de futsal. Eu vou para a cozinha preparar um almoço. Eu vou para diante da televisão para assistir o jornal, por exemplo. Então, são esferas da vida diferentes que pedem aplicações da santidade diferentes. Quando nós chegamos ao culto, nós devemos cumprir exatamente do jeito que a Bíblia nos ensina a fazer naquela ocasião, naquele momento, para a glória de Deus. E nós vamos ver mais na frente que a palavra de Deus nos instrui como é que deve proceder o culto cristão. E nós devemos ter plena obediência a essas instruções, a essas orientações da palavra de Deus. O que eu acho que um pouco da nossa cultura evangélica hoje faz é tentar promover uma mistura tão grande entre aquilo que seria feito no culto e aquilo que seria feito na vida cotidiana. Eu acho que a gente está errando quando a gente faz isso. Então, vou só citar aqui alguns exemplos, né? Eu ouvi de uma igreja que queria atrair mais pessoas, né, para as suas programações e promoveu uma luta livre entre os dois pastores da igreja. Então eles montaram um ringue dentro da igreja. Eu não queria rir, né, nem achar engraçado, estou só usando
a igreja como exemplo, quem sou eu para falar mal de uma outra igreja? Mas fizeram isso mesmo, montaram um ringue dentro da igreja, e aí, provavelmente, um grupo da igreja ficou torcendo por um pastor, o outro grupo ficou torcendo por outro pastor, chamaram gente assim, porque a ideia é a seguinte: bom, vamos atrair as pessoas, porque aí elas vão ouvir a mensagem do Evangelho. E aí tiveram essa grande ideia de fazer isso, né? Bem, eu nem sou contrário que na vida a gente, por exemplo, pratique um esporte e que a gente, em certas ocasiões da vida, vá até a uma competição esportiva. Eu não acho errado, por exemplo, o crente se dedicar, né, a uma arte marcial, por exemplo, e até se tornar um atleta profissional daquilo. Mas quando eu trago essa atividade para dentro do culto, eu estou misturando as coisas. Estou misturando aquilo que deveria ser um ambiente e uma atividade sagrada, quando eu realmente me concentro para glorificar a Deus segundo os padrões bíblicos de culto, para misturar aquilo que deveria ser sagrado com aquilo que é profano. E que mesmo que não seja errado em si próprio, quando a gente mistura uma coisa com a outra, profana o sagrado. E tem mais, sacraliza o profano, o que também é igualmente ruim. Certo? E um outro exemplo, né, de uma outra igreja, não queria rir, mas lá vai. Na época do São João, essa igreja decidiu fazer o Sem João com Cristo. Não foi o São João com Cristo, foi o Sem João com Cristo. E aí os irmãos organizaram lá uma quadrilha, né, provavelmente foi lá no Nordeste, né, onde eu estou morando agora. Organizaram ali uma quadrilha, e tinha até o nome da quadrilha, que era a quadrilha do bigode. Porque o pastor, né, da igreja tinha um bigodezinho, viu, pastor Cleiton? Aí decidiram fazer a quadrilha do bigode, certo? E aí os crentes lá foram para lá, se divertiram, não sei o quê. Não sei, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Isso não soa muito bem, não soa muito bem. Eu acredito que eu sou assim muito liberal, no meu ver, né? Liberal, olha só a palavra. No que diz respeito à cultura do nosso povo, né? Eu estou bastante envolvido ultimamente, né, com, por exemplo, a música brasileira. Mas eu acredito que, usando o livro de Levítico como princípio, e evidentemente fazendo um certo transporte, certo? Daquilo que se aplicava de forma direta à nação de Israel, mas tirando o princípio e trazendo para os nossos dias, eu creio que devemos sim, na área da adoração, fazer uma diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. E não é profano para ser impuro, não, para ser pecaminoso, não. Tá certo? É comum, mas para a gente fazer aquilo do dia a dia para a glória de Deus, não contrariando os mandamentos de Deus naquele momento do dia, aí eu pense aí, no futebol, no cinema, na culinária, no sair com os amigos para comer uma pizza, em tudo isso daí. E também, e principalmente, né, viver em santidade no comum, mas viver em santidade no sagrado também, naquilo que é religioso, naquilo que a gente faz para Deus no momento do culto, que segue uma orientação restrita e que nós devemos aprender a respeitar.
Então, irmãos, depois nós continuamos mais. Eu peço que vocês reflitam a respeito do que foi dito nesta primeira palestra e, na continuidade, a gente vai aplicar mais, ou vai se aplicar mais em entender aquilo que o Novo Testamento fala a respeito desse mesmo assunto de santidade na vida e santidade nos momentos de adoração. Oremos. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria para viver contigo em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.